Programa Painel. Oferecimento Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Estamos no ar com mais um programa Painel e, como você já sabe, é por aqui que você acompanha um resumão do que foi notícia na última semana da administração pública e também da política. E no nosso programa de hoje a gente vai trazer, no nosso quadro Parlamento, vamos falar que os deputados piauienses defenderam a necessidade de mais investimentos no turismo durante uma sessão especial. No quadro Fala Semana, hoje vamos discutir a área da medicina que estuda o sono. E aqui no nosso estúdio a gente vai conversar com um médico especialista, o Dr. Cícero Alves. E você conhece a fruta bacaba? É sobre ela que nós vamos falar hoje aqui no Painel Agro. Fica por aqui que o painel está só começando. E estamos no ar com o painel e vamos agora ao quadro Acontece, onde você acompanha um resumão dos últimos acontecimentos da administração pública e da política durante a semana que passou. Confira. A inauguração da reforma e modernização da sede da SEDUC ocorreu na manhã desta quinta-feira. O investimento foi de R$ 3.800.000 e faz parte da política de melhoria educacional no estado. Então nós estamos com mais de 300 obras em andamento nas nossas escolas. Já inauguramos cerca de 100 escolas, gerências regionais. Aí eu disse para os nossos servidores, chegou a hora de fazer também aqui na nossa sede da secretaria, para que todos tenham condições melhores de trabalho e assim a gente possa trabalhar mais e melhor para o povo do Piauí, para os nossos estudantes, fazendo essa revolução educacional no nosso estado. O novo prédio da SEDUC recebeu melhorias estruturais que garantem acessibilidade, segurança e mais eficiência no atendimento à comunidade escolar. No local foram criadas 2 salas, uma para o projeto Saúde Digital. Nós implantamos aqui na SEDUC uma sala do Piauí Saúde Digital que vai ofertar consultas com o clínico geral e também com especialistas com hora marcada e data marcada, permitindo com que as pessoas realmente não façam essas consultas sem precisar entrar em filas, sem precisar sair de perto do seu trabalho. Também há um espaço voltado para os filhos dos servidores, uma brinquedoteca do projeto Pacto pelas Crianças. Esse espaço aqui tão bom, espaço lúdico para receber as crianças que vêm muitas vezes com suas mães que não tem com quem deixar em casa e trazem no período de férias, e um espaço acolhedor para as crianças ficarem seguro também, não é? Para elas brincarem enquanto suas mães trabalham. Então, muito obrigada, secretária. É um espaço da SEDUC, mas é um espaço também nosso, do Pacto pelas Crianças do Piauí. A Secretaria de Segurança já traçou o perfil das pessoas desaparecidas no Piauí, a maioria meninas. Então, assim, o perfil dessas jovens, dessas crianças e adolescentes que desaparecem, primeiro, a maioria são meninas, né? São meninas, mais de 84% são negras. O que nos chama a atenção desse monitoramento foram 2 achados bem peculiares desse tipo de fato social. O primeiro é que, de acordo com os registros em banco de dados, a maioria deles somem de suas próprias residências. Mais de 50% sumiram da sua própria residência. Não são de parques, não são de escolas, é de sua própria residência. Um problema grave que agora passa a ser combatido de forma mais ampla no Piauí com a Operação Caminhos Seguros. Na verdade, não é um novo trabalho, né? Nós estamos aqui há 2 anos discutindo os dados sobre desaparecimento. A gente percebeu que há muitos casos de desaparecimento voluntário, meninas e meninos que saem das casas e que, de alguma maneira, precisam dar atenção. Severo Eulálio visitou o Cefap, Centro de Formação de Policiais Militares.
O grupo faz parte da terceira turma de candidatos aprovados no último concurso público, quase 600 pessoas. São cerca de 659 homens e mulheres que estão iniciando esse curso, estão praticamente na metade, e a expectativa é para em agosto teremos a solenidade de formação deles e colocá-los à disposição, né, através das diversas unidades que temos operacionais na capital e no interior. O governador em exercício conheceu toda a estrutura do Cefap, salas de aula, espaços para treinamento dos futuros policiais. O Cefap hoje tem um centro de excelência de formação de novos policiais, de treinamento dos antigos, de aperfeiçoamento do nosso corpo de policial militar. Então fiz questão de vir aqui hoje, fazer essa visita, para conhecer de perto e mostrar realmente a excelência da nossa polícia militar. Vamos falar de parlamento? Agora a gente confere o que foi notícia no parlamento essa semana e entre os destaques, a defesa de mais investimentos no turismo marcou uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Piauí no início desta semana. Realizada na Assembleia Legislativa do Piauí, o empresário Manuel Cardoso Linhares e a gestora Karina Tomás Câmara receberam o título de cidadania piauiense. O evento foi marcado pela defesa de mais investimentos no setor do turismo, considerado estratégico para a geração de empregos. Manuel destacou a importância de enxergar o turismo como força econômica atual e não apenas promessa futura. Já Karina anunciou ações da Embratur para promover o Piauí em 2025, incluindo uma comitiva francesa que virá para a Ópera da Serra da Capivara. A homenagem foi proposta pelos deputados Severo Eulálio e Henrique Pires, ambos do MDB. Pires também ressaltou avanços no setor, como a vigilância no litoral e novos voos para Parnaíba. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou o projeto de lei que cria o Programa de Acompanhamento Psicológico no pós-natal para mães recém-paridas, com foco na prevenção e tratamento da depressão pós-parto. A proposta, de autoria da deputada Gracinha Monsanta, do Progressistas, foi relatada pelo deputado Fábio Novo, do PT, e agora segue para a Comissão de Saúde. Os deputados aprovaram na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Piauí esta semana, em primeira e segunda votação, mais 6 projetos que integram o Pacto pela Ordem, Programa de Segurança Pública do Governo do Estado. Entre as matérias estão a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública, o Sistema de Compensação pelo Cumprimento de Metas por Indicadores Estratégicos de Criminalidade, o Protocolo Estadual de Proteção Animal, o Fundo Estadual de Reparação às Vítimas de Crimes e o que autoriza a condução de pessoas que estão descumprindo medidas cautelares. A gente vai a um rápido intervalo, mas você não sai daí que o painel volta já. Teresina Agrícola, a loja aliada do produtor rural, se destaca na distribuição de sementes e insumos agropecuários nos estados do Piauí, Maranhão e Pará. Temos uma linha diversificada de sementes, fertilizantes, máquinas e equipamentos e produtos veterinários. Venha para a Teresina Agrícola, na Avenida Prefeito Alferraz, 8556, Lorival Parente, na Avenida João 23, São Cristóvão, em Timon, na Avenida Francisco Carlos Jansen. Quando nasce uma criança, nasce também um universo de descobertas. Há 2 anos nasceu o Pacto pelas Crianças do Piauí. Desde então, crescemos juntos, garantindo um começo de vida saudável e cheio de oportunidades. Eu levei a minha filha na carrinha da saúde, ela foi super bem acolhida e todos os profissionais tiveram todo o carinho com ela. De fato, foi uma experiência incrível.
Novas maternidades foram inauguradas. Na educação, entregamos kits mobília creche e qualificação para quem cuida. Para acompanhar o desenvolvimento das nossas crianças, criamos o aplicativo Piauí Primeira Infância. E através do Plano Estadual pela Primeira Infância, traçamos metas claras para o futuro de cada criança piauiense. Nessa jornada, cada pequeno passo é uma grande conquista. 2 anos de pacto pelas crianças do Piauí. Governo do Piauí. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocais Shopping, seu lugar pra todos os dias. Cocais Shopping, seu lugar pra todos os dias. Vem com a gente! A Nissan Frontier foi desenhada para fazer mais. Assim como você. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Estamos de volta com o painel e agora a gente traz o que foi notícia, dando um giro internacional. Habemus Papam, o novo Papa foi escolhido. O Papa Leão XIV explicou por que escolheu esse nome para marcar o seu pontificado. Segundo ele, remete ao compromisso com as questões sociais. Mais detalhes você confere agora na reportagem. O Papa Leão XIV explicou neste sábado que escolheu seu nome papal pelo compromisso com as questões sociais, diante dos desafios da nova revolução industrial e da inteligência artificial. A explicação foi dada durante um encontro com cardeais. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Escolhi ter o nome de Leão XIV. Há razões diferentes para isso, mas principalmente porque o Papa Leão XIII, em sua histórica encíclica Rerum Novarum, abordou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial. Nos nossos dias, a Igreja oferece a todos o tesouro de sua doutrina social, em resposta a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos no campo da inteligência artificial, que representam novos desafios na defesa da dignidade humana, justiça e trabalho. Che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. As declarações do novo líder da Igreja Católica, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, são acompanhadas de perto após sua eleição na quinta-feira. Esta encíclica de 1891, um tipo de texto no qual os papas abordam questões importantes, pode ser traduzida como coisas novas ou inovações e é a base da doutrina social da Igreja Católica, que visa promover a dignidade humana, a solidariedade e o bem comum, entre outros valores. Na primeira missa de seu pontificado na sexta-feira, este ex-missionário, nascido em Chicago e que serviu como bispo no Peru, denunciou o declínio da fé em favor do dinheiro, do poder e do prazer. Leão XIV enfatizou o estilo de seu antecessor Francisco, de dedicação total ao serviço e de uma vida sóbria e essencial, e pediu um retorno a esta valiosa herança. Agora a gente traz as últimas atualizações do que foi notícia nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou uma redução de 59% nos preços dos medicamentos no país. No primeiro governo, o magnata tentou uma medida parecida, mas a indústria farmacêutica se opôs. E como será agora? Confira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que vai assinar um decreto para reduzir os preços dos medicamentos em 59%, um dia após revelar uma nova política sobre produtos farmacêuticos nos Estados Unidos.
O anúncio foi feito depois que o presidente afirmou no domingo que planejava assinar uma ordem executiva que reduziria os preços dos medicamentos prescritos nos Estados Unidos quase imediatamente, entre 30% e 80%. Nesta segunda-feira, ele concretizou o anúncio da redução percentual de preços. Trump disse que planeja instituir uma política de nação mais favorecida, que defina o preço dos medicamentos nos Estados Unidos no valor mais baixo pago por qualquer outro país do mundo. O status de nação mais favorecida é uma regra da Organização Mundial do Comércio que busca evitar a discriminação entre um país e seus parceiros comerciais, um mecanismo que visa nivelar as condições do comércio internacional. Esta não é a primeira vez que Trump tenta reduzir os preços dos medicamentos nos Estados Unidos. Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, ele anunciou uma proposta semelhante, mas seus planos falharam diante da forte oposição da indústria farmacêutica. No mês passado, o presidente americano assinou um decreto com o objetivo de reduzir os preços dos medicamentos, dando aos estados mais liberdade para buscar acordos no exterior e melhorar o processo de negociação de preços. A Santa Fé tem uma novidade incrível para você, futura mamãe. Chegou o cartão especial Gestante Santa Fé, com descontos e benefícios exclusivos no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Facilidade de pagamento, consultas, exames e procedimentos sem burocracia, além de pacotes completos de serviços de maternidade. O cartão especial Gestante Santa Fé é uma solução acessível para quem deseja um parto planejado e seguro. Saiba mais pelo WhatsApp, que é o 86994038389. Cartão especial Gestante Santa Fé. O cuidado que você e o seu bebê merecem. No Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, estamos prontos para acolher histórias de amor e vida. Com estrutura modernizada e profissionais que cuidam com o coração, mais do que um hospital e maternidade, a Santa Fé é o cenário do momento mais mágico na vida de uma mulher, o nascimento de um filho. Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Acreditamos que cada vida é uma dádiva. Responsável técnico médica Lorena Mendes Coimbra. Vamos a um rápido intervalo, mas ainda tem notícia para você. A gente volta já. Produtor rural, atualize seu rebanho. Esse procedimento é obrigatório. A atualização é a informação da quantidade de animais de sua propriedade e vale para todos os rebanhos: bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves, equinos, abelhas e animais aquáticos. Procure a ADAP ou na internet através do sistema SIDAP até o dia 30 de junho. ADAP, Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Ei, minha autarquia, você que reclamava que não podia assistir porque ainda estava no colégio, ou no trânsito, ou no trabalho, espalhe que agora a Patrulha do Coxinha está em horário nobre, às 21h05. É isso mesmo. Agora não tem mais desculpa para perder um só programa. De segunda a sábado, às 21h05. A Patrulha do Coxinha com Irandelmar e todos os personagens. E deixe comigo. Teresina Agrícola, a loja aliada do produtor rural, se destaca na distribuição de sementes e insumos agropecuários nos estados do Piauí, Maranhão e Pará. Temos uma linha diversificada de sementes, fertilizantes, máquinas e equipamentos e produtos veterinários. Venha para a Teresina Agrícola, na Avenida Prefeito Alferraz, 8556, Lorival Parente, na Avenida João 23, São Cristóvão, e em Timon, na Avenida Francisco Carlos Jansen. Estamos de volta com o painel e essa é a hora do nosso quadro Fala Semana. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Cícero Alves, que é um médico especialista em sono, e é sobre esse assunto que a gente fala aqui hoje. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Nájila, obrigado pelo convite.
O senhor é um médico especialista em sono. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente a importância dessa especialidade e quais são os prejuízos de uma noite de sono mal dormida. Nájila, hoje a Organização Mundial da Saúde ela equipara a importância do sono, a importância da atividade física e da alimentação balanceada como os 3 aspectos mais importantes para que a gente atinja a saúde plena. O sono, é através do sono que a gente consegue executar 90 a 95% das tarefas que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. As pessoas pensam e pensavam antigamente que durante o sono o nosso corpo estava apenas descansando, paralisado. Não, além da fase de recuperação, que é uma das funções do sono, a gente tem também o controle de toda a secreção hormonal, ou seja, todos os nossos hormônios. A insulina, que controla o nosso diabetes, para a gente não virar diabético. O hormônio do crescimento, que faz as nossas crianças crescerem e que faz também os nossos idosos terem massa muscular. A maior parte das nossas proteínas, todas elas são produzidas durante o sono. A nossa capacidade de aprendizado, de memória, de concentração, de atenção durante o dia depende de uma noite de sono boa. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde coloca o sono como um aspecto importantíssimo para que a gente tenha equilíbrio psicológico e equilíbrio orgânico durante o dia. O senhor citou algo que eu acho importante, é que as crianças precisam do sono. E a gente que é adulto, costuma achar que só as crianças precisam do sono porque precisa crescer, mas o sono também é importante para o adulto. Sem dúvida. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, o nosso sistema cardiovascular, ele é todo coordenado durante o sono. Então, o sono é que faz com que a gente tenha um controle adequado da pressão arterial, evita que a gente tenha hipertensão arterial, infarto, AVC. Toda a parte metabólica, controle de diabetes, controle do apetite, Nájila, que as pessoas dão tanta atenção à atividade física, à alimentação balanceada, que são aspectos realmente importantes, mas negligenciam muito o sono. Vários trabalhos mostram que quanto mais horas de sono e quanto melhor o teu sono é em termos de qualidade, mais você produz a leptina, que é a substância da saciedade. Então, quanto melhor você dorme, mais você se sente saciado com pouco alimento. E isso favorece o controle ponderal, o controle do peso. O que mais? A atividade intelectual que você tem durante o dia, atenção, concentração, memória, capacidade cognitiva. Hoje em dia a gente vive numa epidemia de TDAH, né? Então tem muita gente usando remédio para TDAH que não tem um déficit de atenção, e sim uma doença secundária do sono. Que uma noite de sono resolveria. Tanto que nos Estados Unidos é um parâmetro necessário para o diagnóstico de TDAH que antes você exclua distúrbios do sono. Porque tinha muita gente que tinha distúrbio do sono, tinha transtorno da atenção, por causa de um problema reversível do sono que, uma vez tratado, reverte o problema de atenção. Por falar em TDAH, o sono, o controle do sono, ele também é muito importante para tratar os transtornos emocionais. Sem dúvida. Todos os transtornos neurológicos e psiquiátricos, eles têm uma relação direta com os distúrbios do sono. Então, tanto os distúrbios psiquiátricos como transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outros, eles podem causar distúrbios do sono, como o contrário também é verdadeiro. Você pode abrir o quadro com distúrbio do sono, seja ele uma síndrome das pernas inquietas, uma apneia do sono, e a partir daí desenvolver um distúrbio psiquiátrico. Então, é uma via de mão dupla que a gente costuma. Então, o médico do sono ele tem que ser um pouco psiquiatra também. Por isso que a medicina do sono hoje virou uma especialidade, porque você tem que agregar conhecimentos de clínica geral, de cardiologia, de otorrino, de neurologia, de psiquiatria, de pediatria, de inúmeras especialidades que se agregam numa área de conhecimento. Todo
distúrbio do sono precisa de medicamento, de terapia medicamentosa para resolver? Olha, essa tua pergunta é muito boa porque ela me permite levantar um tema. O Brasil, a gente é medalha de bronze numa competição que a gente não gostaria de vencer, que é o uso indiscriminado de medicamentos para dormir. O Brasil é o 3º lugar no mundo. E o que o nosso telespectador tem que entender é que a dificuldade para dormir, na grande maioria dos casos, ela está atrelada a uma causa específica. Então, em torno de 90% a 92% dos casos, a gente consegue identificar algo que está causando aquela dificuldade para dormir. Uma vez tratada essa causa, a dificuldade para dormir, ela desaparece. Então, não há necessidade do uso indiscriminado e prolongado do uso de medicamentos. Qual que é a função dos medicamentos para dormir? É que eles devem ser usados por um curto período de tempo, enquanto a causa do problema está sendo combatida. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu tenho um paciente que dorme bem e por um problema, uma perda de um familiar, uma crise financeira, ele desenvolveu uma depressão. No auge da depressão, ele começa a ter uma insônia. Não tem sentido que esse paciente vá lá na gaveta do namorado ou do vizinho e pegue um remédio para dormir e comece a usar um remédio para dormir sem avaliação clínica. Ele tem que ser examinado, identificada a depressão, tratada a depressão e enquanto o tratamento da depressão surte efeito, ele pode usar mão de um remédio para dormir temporariamente e depois ele não vai mais precisar quando a depressão dele estiver sanada. Um outro exemplo, eu tenho um paciente que passa a noite acordando várias vezes para ir ao banheiro e dorme mal. Esse paciente pode ter apneia do sono, que é uma dificuldade para respirar durante o sono e que cursa com o excesso de idas ao banheiro durante a noite. Uma vez sanada a apneia do sono, seja a forma adequada de tratamento da apneia para aquele paciente especificamente, ele vai parar de visitar o banheiro durante a noite exageradamente, vai dormir melhor e vai resolver a insônia dele. Então eu trouxe 2 exemplos de uma insônia por depressão e uma insônia por apneia, que o tratamento das 2 causas resolveu a insônia. É importante falar do acompanhamento, porque a maioria desses remédios para o sono causam dependência. Você não pode lançar mão e usar sozinho. Sim. Existem, eu costumo dizer, Nájila, que existem remédios para dormir e remédios para dormir. Nós, médicos do sono, nós prescrevemos remédio para dormir. Agora, nós temos que saber por quanto tempo e qual remédio específico para cada paciente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um remédio X, que ele é ótimo. A droga chama-se mirtazapina, que ele é um antidepressivo, ele aumenta o apetite e ele melhora o sono. Então, se eu tenho um senhor que está extremamente deprimido, com 80 anos de idade, com dificuldade de ganhar peso e com insônia, essa droga é ideal, porque eu vou abordar os 3 problemas que esse senhor tem. Ele vai ganhar peso, que é uma das dificuldades dele, ele vai tratar a depressão e vai melhorar o sono dele. Já se eu tenho um paciente que tem depressão, mas tem sobrepeso, já é uma droga que eu já não devo usar nesse paciente, porque sabidamente ela vai ganhar 6, 8, 10 quilos. Então, os remédios para usar, para tratar o sono, devem ser personalizados. Não cabe mais hoje, no século XXI, com toda a tecnologia e a variedade que a gente tem de medicamentos, pegar o remédio do vizinho, do namorado, do pai e usar em você, até porque em grande parte dos casos essas outras pessoas também começaram a usar já de terceiros e não através de uma avaliação especializada. Por falar, doutor, em tomar remédio assim, sem um acompanhamento, tem um remédio que eu julgo que é um dos melhores indutores de sono, que é o Zolpidem, mas pelas pessoas tomarem sem acompanhamento médico se tornou um problema. Sim. O Zolpidem é um ótimo remédio para induzir o sono, tem o seu espaço na medicina do sono, com cautela, quando utilizado por um curto período de tempo, enquanto o tratamento da causa é realizado, mas o que houve no Brasil, como acontece com vários outros aspectos, foi um exagero no uso do Zolpidem. E ele tem alguns efeitos colaterais, então o médico do sono, cabe ao médico do sono e avaliar o paciente e saber se naquele paciente específico o Zolpidem pode ser utilizado e sempre a curto prazo. Não é para ser utilizado a longo prazo, porque ele vai trazer dependência e outros efeitos colaterais.
Doutor, e aqueles sintomas que surgem exatamente antes do sono que atrapalham, como devem ser tratados? Por exemplo, o pensamento acelerado e as pernas irrequietas. Sim. O pensamento acelerado, esse é um termo que os psiquiatras não gostam que a gente utilize, mas acontece em grande parte das pessoas, né? Existem pessoas que eu costumo brincar, Nájila, que é como se tivesse um liquidificador na velocidade máxima. Sabe aquele liquidificador que você quer quebrar gelo, que você bota na velocidade máxima? Me identifico. Se identifica, pronto. Pois então, existem alguns métodos que a gente pode lançar mão, não necessariamente medicamentosos, para combater isso. Meditação, mindfulness, yoga, atividade física, contanto que não seja muito próximo ao horário de dormir, e a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é o tratamento padrão para esse tipo de pessoa, para esse tipo de insônia. A terapia cognitivo-comportamental, em termos leigos, é um tratamento psicológico do sono que se mostrou eficaz com 8 a 12 sessões em 2/3 desses pacientes. Ou seja, 2/3 desses pacientes, ou seja, de cada 3 pacientes, 2, com um tratamento de curto prazo, 8 a 12 semanas, uma sessão por semana, se mostraram livres desse pensamento acelerado e dessa insônia por pelo menos um ano. Então, é um tratamento altamente eficaz que não tem efeitos colaterais e que a gente tem profissionais capacitados aqui em Teresina e no Piauí para executá-lo. E as pernas irrequietas? As pernas inquietas, elas são um problema em que o paciente sente um distúrbio, um incômodo, uma fadiga, um cansaço. Eu adoro esse nome que os pacientes do interior usam. Doutor, eu sinto uma gastura. É uma gastura mesmo. Né? E isso impede o paciente de dormir. E é importante a gente frisar a diferença do incômodo da síndrome das pernas inquietas, do incômodo que as pessoas têm de varizes. O incômodo das varizes geralmente acontece durante o dia, quando a gente está exercitando, indo ao supermercado, etc. O incômodo das pernas inquietas acontece sobretudo à noite, quando a gente bota as pernas na cama para dormir. E aí vem aquele incômodo e você tem que mexer as pernas, algumas vezes levantar, alongar as pernas, e isso faz com que a gente não consiga dormir bem. É um dos melhores pacientes para se tratar, porque o tratamento da síndrome das pernas inquietas, sem nenhum remédio para dormir, resolve a insônia do paciente. É um dos melhores pacientes que tem, e eu às vezes recebo no consultório pacientes, Nájila, que estão usando remédios com isso há 10, 15, 20 anos e não trataram a causa do problema. Em 2, 3 meses de tratamento da síndrome das pernas inquietas, resolve o problema e resolve a insônia. Desde que eu lembro, me entendo como ser humano, eu tenho as pernas inquietas. E é algo que incomoda muito, porque causa insônia, causa a noite mal dormida, porque às vezes acorda à noite e as pernas estão lá incomodando. E é a noite inteira. Sim, e como eu frisei, é um dos melhores casos, um dos casos mais simples, de melhor resposta terapêutica e que o paciente tem uma melhora significativa do seu quadro. Doutor, muito se fala, quando se fala em sono, em círculo circadiano. O que seria esse ciclo? O ciclo circadiano, o ciclo circadiano, é uma oscilação de determinadas substâncias do nosso corpo, umas substâncias que têm uma ação hormonal e que fazem com que o nosso organismo funcione de maneira diferente ao longo das 24 horas. O principal regulador do ciclo circadiano, existem outros, é a chamada melatonina. A melatonina, ela é liberada à noite, na escuridão, e ela sinaliza ao nosso corpo que está na hora de dormir. Em outros animais, que são animais noturnos, a melatonina sinaliza a atividade. Por exemplo, o rato, quando ele tem melatonina no sangue, sinaliza que ele tem que sair para caçar. Nós, seres humanos, por sermos diurnos, sinaliza o horário de dormir. O que acontece? A melatonina, ela tem algumas particularidades. Ela só é liberada na escuridão e ela é totalmente bloqueada com a luz dos nossos eletrônicos. Por isso que as redes sociais hoje são os maiores vilões do nosso sono. Hoje, se você se expõe ao celular próximo ao rosto por 5 minutos, você bloqueia totalmente a liberação da melatonina. E só após 13 minutos que você largou o celular,
é que ela volta a ser liberada. Mas isso vai demorar ainda 30 minutos, 40 minutos para que chegue no nível suficiente para que você durma. Quem é que aguenta, Nájila, ficar 30, 40 minutos no escuro, com os pensamentos vindo, esperando a melatonina chegar? A pessoa acaba involuntariamente ou por ansiedade pegando o celular de novo. Bloqueia a melatonina de novo. Larga o celular de novo. Não aguenta esperar. Pega o celular de novo. E nisso vai 1, 2 horas e a pessoa perde 1, 2 horas de sono. E isso no dia seguinte, fadiga, cansaço, baixa concentração, sonolência, aumento de apetite, aumento da pressão arterial. Todas as consequências que uma noite mal dormida faz. O que a gente orienta? Após abusar, que muitos de nós abusamos do celular durante o dia, evite o celular por pelo menos 1 hora antes do horário de dormir. Resgate aquele livro que você tem lá, físico na tua casa, compre uma luminária, coloque aquele foco atrás da cabeça, iluminando as páginas do livro, mas sem incidir diretamente no livro. Vamos imaginar que eu estou programando uma viagem para as cidades históricas de Minas e eu quero ler um roteiro sobre as cidades históricas. Se eu estou lendo um roteiro impresso com um foco de luz atrás da cabeça, enquanto eu estou lendo, a minha melatonina está sendo liberada. É como se você tivesse um balde que está enchendo de água. Depois de 20, 30 minutos, naturalmente o sono chegou e eu coloco aquele roteiro da viagem de lado e vou dormir em menos de 5 minutos. Se ao contrário, eu estou pesquisando nas redes sociais o mesmo roteiro para as cidades históricas, o efeito é outro. A minha melatonina, enquanto eu estou lendo aqueles 20, 30 minutos, ela está sendo totalmente bloqueada. Quando eu largo, não, está na hora de dormir. Já sei tudo sobre as cidades históricas, vou dormir, eu não tenho melatonina. Não é assim. E aí eu vou demorar 20, 30 minutos e aí acabo pegando o celular e aí forma-se um ciclo vicioso e isso leva à insônia. Antes da gente finalizar, doutor, eu vou trazer aqui para o senhor um verdade ou mito. É verdade ou mito que sono produz sono e aqueles cochilos durante o dia ajudam o sono durante a noite? Os cochilos diurnos, eles são muito bons e muito saudáveis porque eles melhoram a performance no trabalho no período da tarde. Mas alguns aspectos devem ser respeitados. Primeiro, esse sono não deve ultrapassar 30 minutos. Por quê? Nájila, nós temos 4 fases no sono. As 2 primeiras fases são fases de transição. A terceira e a quarta fases do sono são as fases que realmente são importantes. A terceira fase é a fase na qual o nosso corpo está trabalhando, produzindo proteínas, nosso sistema imunológico está funcionando e o nosso cérebro está anestesiado, ele está paralisado. E a quarta fase é a fase que se inverte, o corpo paralisa e o cérebro trabalha. Se eu cochilo por mais que 30 minutos, eu chego nessas 2 fases do sono. Eu vou ter o meu corpo, o meu cérebro paralisado e ele vai para ele voltar a ter concentração, atenção à tarde, isso vai demorar um pouquinho. E eu vou ter o meu corpo também paralisado, eu vou ter aquela famosa preguiça para voltar, como a gente diz, voltar no tranco. Então o ideal é que a gente tenha um cochilo curto de 20, 30, no máximo 40 minutos, melhora a performance, mas não vai anestesiar o teu cérebro nem o teu corpo para que você tenha dificuldade a voltar ao ritmo do trabalho no período da tarde. Doutor, e quem assistiu, nos acompanhou aqui e identifica que tem problemas com o sono, qual deve ser o momento de procurar ajuda especializada? Olha, uma vez que você perceba que você não dorme de uma forma espontânea, você não se sinta 100% restaurado no dia seguinte, você acorda, passa o dia sonolento, cansado, percebe que você não tem uma concentração, uma atenção adequada, você tem que procurar um médico do sono. Porque é uma especialidade nova, até os próprios colegas médicos têm uma formação limitada nessa área. Nájila, só para que você tenha uma percepção, não existe uma disciplina de distúrbios do sono na faculdade de medicina. Então, nós médicos nos formamos depois de 6 anos de faculdade, tendo menos de 20 horas de formação em distúrbios do sono. É por isso que surgiu a especialidade, porque é altamente comum na população e a maior parte dos colegas médicos
não têm essa formação específica. Então foi por isso que eu fui buscar esse conhecimento, porque eu senti essa lacuna na minha formação. E hoje em dia a gente tem um consultório específico que aborda durante 8 horas por dia os distúrbios do sono. Então, distúrbios respiratórios como ronco e apneia, dificuldade para dormir, quem sente sono a mais durante o dia, bruxismo do sono, síndrome das pernas inquietas, quem tem dificuldade para dormir cedo, quem tem dificuldade para se manter dormindo no final da noite, enfim, quaisquer distúrbios do sono, a gente está disponível para poder prestar um atendimento. Muito obrigada, doutor. Obrigada pela sua disponibilidade por vir compartilhar conhecimento aqui conosco. Prazer e obrigado pelo convite. Eu queria deixar só um convite aos telespectadores que me sigam nas redes sociais. Eu tenho um Instagram específico do sono, chama @SeuMédicoDoSono, e lá vocês podem interagir, tirar mais dúvidas, tem muito conteúdo interessante para vocês. Obrigada. A gente vai agora a um rápido intervalo, mas você não sai daí, porque na volta tem Painel Agro. O futuro da energia está no Piauí. Brazil Energy Conference 2025, o maior evento de transição energética do país. De 4 a 7 de junho, no Centro de Convenções de Teresina. Palestrantes de renome nacional e internacional, autoridades, investidores e especialistas. Participe dessa transformação. BrazilEnergyConference.com. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Alô, meu povo trabalhador, alô, chegou o momento, hein? Momento que você estava esperando, chegou. É o Feirão do Trabalhador da Japan. Motos! Japan! Motos! Se você quer sair de moto Honda 0 km ainda essa semana, presta atenção, conta tudo, Ellen. Mas o Wellington, eu quero saber, tem oferta exclusiva? Tem entrada parcelada no cartão? Tem, menina! Tem também aquele consórcio contemplado prontinho pra você? Claro que tem! Tem tudo, minha gente, oferta exclusiva das melhores condições. E mas corre agora, porque esse grupo é só pra VIP, viu? Entra no grupo agora da Japan Motos, o QR Code já tá aqui na tela pra você apontar o seu celular agora, mas tem que ser agora. Ou você pode enviar também uma mensagem pros números que estão aqui, 86-3083-4444. Manda sua mensagem. Estamos de volta com o painel e essa é a hora do nosso quadro Painel Agro. Entre os dias 6 e 9 de maio aconteceu a ExpoSoja, a maior feira do agronegócio do Piauí. Uruçuí recebeu lideranças, prefeitos e autoridades para celebrar o avanço do agronegócio no estado. São 16 anos de história. A ExpoSoja é a maior feira do agronegócio do Piauí. O evento acontece no distrito de Nova Santa Rosa, a cerca de 180 quilômetros de Uruçuí, capital dos Cerrados. Por aqui, durante os dias de feira, a movimentação foi intensa, sobretudo no que diz respeito aos incentivos do setor. Pela primeira vez, o município garantiu um estande na feira, destacando assim o apoio aos produtores da região. Prova que a Prefeitura Municipal de Uruçuí não só participa, como de fato apoia eventos como esse, né? Eventos como esse mostram a pujança do nosso agro, mostram a pujança do nosso comércio e nós como Prefeitura temos que ofertar serviços básicos, mas também está do lado do agronegócio. No penúltimo dia da ExpoSoja, o governador Rafael Fonteles, acompanhado de lideranças políticas e produtores do setor, prestigiaram o evento. Uma das novidades trazidas para a exposição foi o incentivo fiscal do Estado, por meio da redução do ICMS, facilitando assim a compra de maquinário, insumos e implementos agrícolas, além do anúncio de melhorias para as famílias que atuam no cultivo e produção de grãos. Na ExpoSoja, aqui no sul do estado, esse diferencial para promover mais negócios aqui na feira. Então eu acredito que o número vai ser superior ao número do ano passado, por isso que a gente acredita
que pode superar R$1 bilhão em negócios. O governo do estado tem investido pesadamente aqui em infraestrutura. Essa estrada aqui foi a secretaria, que eu sou secretário, que executou, que liga aqui até a Encerrada. É um investimento de mais de R$30 milhões. No total, mais de 90 expositores estão participando do evento. Ano passado, a Expo Soja atingiu a casa de R$800 milhões em negócios. A expectativa é bater essa meta em 2025. Feira que ano passado já comercializou mais de R$700 milhões e esse ano a expectativa é de superar. O setor de grãos não é um potencial apenas de Uruçuí. Demais cidades do Cerrado são impactadas com a força da economia do agro. Gestores de outros municípios também fizeram questão de prestigiar esse grande momento. Nosso Piauí, essa região, nosso extremo sul, uma região bem pujante, bem rica, bem produtora, que só vem cada vez mais crescendo e evoluindo. Essa 16ª edição aqui da Expo Soja, ela é muito importante para todo o estado do Piauí, mas também em especial aqui para a nossa região, né? Os municípios vizinhos e principalmente aqui no município de Uruçuí. Parabenizar aqui o prefeito Gilberto, toda a cooperativa de associados, pelo grande evento que tem sido um sucesso a cada ano. Esse evento aqui, ele é importante não só para a cidade de Uruçuí, todas as cidades do Cerrado piauiense, mas também para todo o estado, né? Reforçando a economia, o potencial de transformação que o agronegócio hoje tem em todas essas cidades do Cerrado, sobretudo, como eu acabei de falar, no desenvolvimento do nosso estado. Só vem a melhorar e aproximar cada vez mais a todos dessa entidade, né, que são do agronegócio, trazendo mais para perto da gente e tudo, e oferecendo, e receber também mais investimentos, pessoas de outros estados e também que queiram investir na nossa região. Vamos estar sempre abertos, portas abertas para poder estar recebendo esses investimentos e esses empresários. Estamos aqui marcando presença nesta que é a maior feira agropecuária do estado do Piauí e uma das maiores do Nordeste. Então, o potencial é muito grande aqui na parte agropecuária do nosso estado e a gente aqui fazendo parte, visitando os estandes e observando o que de melhor a gente vê aqui e pode levar também para o município de Castelo do Piauí. Amigo produtor, você que busca produtos de qualidade para a sua fazenda, eu tenho para te apresentar a Teresina Agrícola, empresa que trabalha com distribuição de insumos agropecuários com grande conceito no mercado. Atua no Piauí, Maranhão e Pará. Tem fertilizantes, sementes defensivos e medicamentos veterinários de qualidade, além de máquinas agrícolas inovadoras. O centro de distribuição e as lojas em Timon e Teresina estão prontas para receber você. Espaço aconchegante, equipe multiprofissional que oferece assistência especializada. Tudo isso para sua melhor experiência, você que busca qualidade, inovação e segurança no agronegócio. Vá para a Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Visite-nos hoje mesmo. Em Teresina, estamos na Avenida Prefeito Alferraz, número 8.556, no bairro Lorival Parente. Telefone para contato é 86-98109-4739. Na Avenida João 23, estamos próximos ao Balão de São Cristóvão. Contato é pelo 86-98180-7245. E em Timon, estamos na Avenida Carlos Jansen, número 2054. Contato é pelo 86-98159-3488. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Teresina Agrícola, a loja aliada do produtor rural, se destaca na distribuição de sementes e insumos agropecuários nos estados do Piauí, Maranhão e Pará. Temos uma linha diversificada de sementes, fertilizantes, máquinas e equipamentos e produtos veterinários. Venha para a Teresina Agrícola, na Avenida Prefeito Alferraz, 8.556, Lorival Parente, na Avenida João 23, São Cristóvão, e em Timon, na Avenida Francisco Carlos Jansen. O preço alto faz paraenses investirem no suco da abacaba, um fruto de uma palmeira que é semelhante ao açaí, igualmente refrescante e também nutritiva. Vamos conhecer mais dessa fruta na reportagem. O mês de abril começou com fortes chuvas na capital Belém e em outros municípios do estado. Esse cenário chuvoso aqui na região favoreceu a produção da abacaba.
fruta típica da região amazônica, que tem conquistado o gosto popular como opção mais acessível ao açaí, que segue com preço elevado em todo o estado. A abacaba é consumida de forma muito semelhante ao açaí. Ambos são frutos de palmeiras amazônicas e o processo de preparo para o consumo é o mesmo. A abacaba é extraída e transformada em uma bebida, normalmente servida gelada com açúcar e acompanhada de farinha de tapioca ou farinha d'água. Deliciosa e refrescante, a fruta é menos popular que o açaí, mas tem ganhado destaque como uma opção de consumo. Chegamos ao fim de mais um painel. Claro, eu agradeço a sua companhia nesse início de manhã. Quero te dizer que na próxima semana tem mais e você pode conferir curiosidades e saber um pouco do que vem no próximo programa no nosso Instagram, @paineltvmeio. Te aguardamos por lá. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Até a próxima. Programa Painel. Oferecimento Teresina Agrícola, a sua solução no campo.